Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e eu estou aqui mais uma quinta-feira, mais um vídeo do Quinta com a Palavra para a gente continuar as nossas leituras e reflexões no livro de Provérbios. Hoje, como não seria diferente, livro de Provérbios, capítulo 26, falaremos sobre os versos 6 a 10, sobre os prejuízos da tolice e até um pouco mais sobre os comportamentos e as consequências que a tolice, o ato de tolice, o comportamento tolo traz para nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26, versos 6 a 10. E o verso 6 ele diz assim: os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. É um verso que fala um pouco de trás para frente, Mas na verdade é para a gente refletir na seguinte questão, Confiar uma mensagem a um tolo é como se fosse cortar os próprios pés, porque assim você elimina a capacidade que aquela mensagem ela haja com eficácia, ela seja eficiente, Em vez de avançar, é uma autossabotagem, Como tentar caminhar sem pernas. Você se impede ali de alcançar os objetivos. Além disso, é como beber algo prejudicial, achando que vai matar a sede e em vez de alívio, você acumula danos, O tolo, ele é incapaz de compreender ou transmitir corretamente aquilo que lhe foi confiado. Ele transforma a comunicação em uma fonte de confusão, em uma fonte de prejuízo, tanto para quem envia quanto para quem deveria receber. Ou seja, ao invés de você contar com a clareza e com a sabedoria que um mensageiro competente proporcionaria, você entrega ali a sua causa ou a sua mensagem ou trabalha alguém que vai distorcer, perder a essência ou agir ainda de forma desastrada. E o resultado disso não pode ser diferente. Você perde a credibilidade com aquele que vai receber a mensagem, vai causar frustração e várias consequências negativas. É como se fosse um veneno que parecia ser água fresca. O verso 7 diz ainda, mais um exemplo: como as pernas de um coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Porque assim como as pernas de alguém que não podem ser usadas, que não consegue utilizar os seus membros, as suas pernas, ficam ali penduradas, sem nenhum tipo de força, sem nenhum tipo de função, um provérbio, que é uma expressão de sabedoria, que é na boca de um sábio, um aconselhamento, uma instrução, uma direção, quando é dito pelo tolo, ele perde a utilidade. Ele pode até, porque o tolo ele pode até repetir palavras de sabedoria que foram aprendidas e decoradas, mas como ele não entende o que diz, ele não sabe como aplicar. E aí as suas palavras se tornam as pernas do coxo, ficam penduradas, porque elas não têm nenhum tipo de impacto, elas não têm nenhum tipo de instrução, de direção, e ela não tem nenhum valor prático para ser aplicada. É como dar para alguém que não sabe ler, por exemplo, um manual técnico, extremamente técnico, ainda que estivesse uma linguagem fácil, se a pessoa que recebe não sabe ler, não tem nenhuma utilidade. Mesmo que, por exemplo, você dê um manual valioso, quem o carrega não sabe o que fazer com ele, não entende e não compreende e não age como quem tem algo valioso em suas mãos. O verso 8 fala assim: como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. E aí mais um exemplo utilizando algo de uma linguagem da época que foi registrado em Provérbios, A funda é nada menos do que como se fosse um instrumento de atiro, É uma atiradeira. Então assim, jogada fora é a honra que é dada a um tolo, porque se alguém amarra uma pedra nesse instrumento de fazer lançamento, nessa atiradeira, ela se torna inútil para quem está atirando, porque o propósito justamente da funda é atirar, é lançar algo que foi momentaneamente colocado ali. Então, assim como é a pedra que é presa nessa atiradeira, ela perde seu propósito, a sua função, que não é estar ali presa e sim apenas encaixada ou acomodada para ser lançada,
assim também a honra que é atribuída ao tolo, né? Seria como pegar algo extremamente valioso, porque aqui a palavra e o verso fala como pedra preciosa, para agravar, né? Não apenas qualquer pedra ou qualquer instrumento, mas algo precioso, pegar algo precioso e usá-lo de forma imprópria ou até destrutiva, em vez de guardar ou de proteger com sabedoria ou usar com sabedoria, é amarrar um tesouro num objeto que serve para a guerra, jogando fora assim o seu valor ou pior, usando de maneira perigosa e sem sentido. O verso 9 fala ainda: como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. E eu gostaria de deixar como referência paralela 2 Samuel, capítulo 23, versos 6 e 7, que falam: porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Porque dar ao tolo palavras de sabedoria é como dar uma arma a alguém que está, por exemplo, inconsciente. Ele não tem nenhuma condição de usar essa arma corretamente, e o resultado, sem dúvida alguma, será mais confusão ou dano. E o verso 10, para fechar com chave de ouro nessa noite, fala que como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. O besteiro é aquele que opera o arco, é um arqueiro. E porque a besta é uma forma de arco, né? Então, o besteiro que a todos espanta é como um besteiro desgovernado, um arqueiro desgovernado, um arqueiro imprudente, um arqueiro que dispara flechas ao acaso. E ele pode atingir qualquer um, sem nenhum tipo de direção e nem responsabilidade. É a imagem de um perigo aleatório, né? De descontrole mesmo, que causa prejuízo certo. E aí, qual é a reflexão que nós podemos ter no verso 10? Que assim como um arqueiro descontrolado, desgovernado e imprudente, completamente irresponsável, assim também é quem coloca insensatos ou tolos em posições de responsabilidade, em posições de liderança, em posições de gestão, em posições de instrução, né? Tal qual um arqueiro que age com completa forma da falta de noção e compreensão dos seus atos e até com responsabilidade, com o máximo de imprudência, é assim o que contrata tolos, age com uma tolice perigosa. E aí, se a gente for pegar um apanhado de todos esses versos, você veja a importância, né? A importância de se compreender que o tolo, o insensato, ele não é só algo ou alguém a ser evitado, mas existe uma gama de responsabilidades, uma gama de consequências de manter alguém ou manter um comportamento tolo, ou manter alguém com um comportamento tolo, ou ainda se utilizar da pessoa que age com tolice como se ela não fosse. Então a Bíblia, ela sempre vem trazer que por temor ao Senhor busquemos a sabedoria, e quando identifiquemos atos, comportamentos ou estamos agindo com tolice, que devemos sim ser instruídos e repreendidos para o bem, para que assim nós possamos sair do nosso caminho de tolice. E esses 5 versos que foram lidos nessa noite foi justamente não para segregar aqueles que estão em ato de tolice, mas para saber que caso o comportamento tolo, insensato se apresente nas situações e nas circunstâncias das nossas vidas, há posições e há situações que não devem ser compartilhadas ou dos quais as pessoas não devem ser tomadas como alguém ou algo útil. Então, por exemplo, não devemos dar mensagens de importância para aquele que é um tolo e confiar nele, transmitir corretamente aquilo, os valores ou ainda a verdade que foi a ele declarada, porque ele não consegue reconhecer. Assim também não podemos de forma contínua alimentá-lo sem compreender se está havendo uma conscientização de que o comportamento é de insensatez e de tolice. Porque se não houver a conscientização, é tal qual as pernas daquele que é coxo, são frouxas, né? Não tem nenhum tipo, apesar de decorar e de aprender, né, gravar na memória, não tem utilidade prática. E assim o tolo, ele não, sem a conscientização, ele não tem um efetivo aprendizado. E assim também
A honra não deve ser dada àquele que pratica tolice e insensatez, porque assim é um prejuízo, é um desperdício de algo valioso, porque a honra na palavra de Deus é algo muito valioso, a consideração é algo muito valioso. E também, assim, né, como a gente viu lá no verso 9, dar palavras de sabedoria a alguém que não tem consciência de que aquilo é sabedoria, porque ele age com tolice e insensatez, ele não tem condições de usá-la corretamente, também vai causar mais dano, confusão e provavelmente atrito. E aí também aquele, como no verso 10, fechando nossas reflexões de hoje, né? Aquele que coloca, desconsidera todas essas coisas, desconsidera que o tolo tem toda a sua progressão de comportamento e de consequências, e ainda assim o coloca em lugar, em posição de destaque, assalaria, né? Mantém ele ao redor ou ainda agrega cada vez mais, é como aquele que é um arqueiro desgovernado, está atirando para todos os lados e o prejuízo maior recairá sobre si, sem dúvida, porque a coparticipação é a importância da palavra do Senhor de nos fazer compreender que a honra, a sabedoria, os provérbios, a instrução é de grande valia e de grande importância, e a falta dela é de grande prejuízo e causa extrema dor e causa perigo e causa insegurança e principalmente causa a morte, tanto a intelectual como em diversos outros aspectos, a emocional, a física e a espiritual. Esses foram os aconselhamentos e reflexões que nós encontramos na palavra de Deus nessa noite, os prejuízos da tolice nas nossas vidas e nas nossas histórias, e eu espero que de alguma forma esse breve apanhado possa ter sido bênção para você na sua vida nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.